Olha só que interessante. Existe uma organização que diz ter encontrado um jeito de criar 12 novas comunidades todos os dias. Mas como é que isso é possível? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar no relatório anual da Global Disciples para entender o segredo por trás desse impacto todo, olhando para a estratégia, para os números e para as histórias que movem essa missão. Tudo começa aqui, com uma imagem e um sentimento bem claro: a alegria. Essa expressão, sabe, ela parece capturar a essência do que o relatório quer mostrar. Uma alegria genuína que vai além das circunstâncias do dia a dia. Só que essa alegria ainda não chegou para todo mundo. E é aqui que entra o grande desafio. O relatório destaca um dado chocante, na verdade. Um terço do nosso mundo ainda não ouviu uma mensagem de esperança. A gente está falando de bilhões de pessoas. É esse número gigantesco que cria o senso de urgência por trás de tudo que a Global Disciples faz. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que uma organização consegue encarar um desafio desse tamanho? A resposta, pelo visto, está num modelo bem específico. Um modelo focado em capacitar as pessoas locais para que elas mesmas alcancem suas próprias nações. E o segredo para isso funcionar talvez não seja o que a maioria das pessoas pensa. A sacada é essa aqui. Olha, em vez de mandar gente de fora, o foco total é em treinar e equipar quem já está lá, dentro da própria comunidade. Porque vamos combinar, né? Essas pessoas já conhecem a cultura, a língua, os desafios, de um jeito que ninguém de fora jamais conseguiria entender. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar como o modelo funciona na prática. Não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. É um ciclo, pensado para se multiplicar sozinho. Funciona assim: o treinamento gera novos líderes. Esses líderes criam novas comunidades. E essas comunidades, por sua vez, começam novos treinamentos. É um crescimento que vem de dentro, sabe? Bem orgânico. Esse processo todo é dividido em 3 fases bem claras, e uma coisa leva à outra. Primeiro, vem o treinamento de discipulado e missões, que dá a base para a pessoa começar uma nova comunidade. Depois, o desenvolvimento de pequenos negócios. Isso é super importante porque dá um jeito da pessoa se sustentar financeiramente e ter uma presença real ali no local. E por fim, o treinamento de liderança, que é o que garante que essa nova comunidade vai ter força para crescer e se manter sozinha no longo prazo. Ok, a teoria é bonita, mas e na prática? Será que esse modelo funciona mesmo? Bom, vamos dar uma olhada nos resultados. E olha, os números do último ano são impressionantes, para dizer o mínimo. 76.239. Esse é o número de pessoas que, segundo o relatório, abraçaram a fé no último ano. É um número enorme, né? E por trás dele tem milhares e milhares de histórias de vida que mudaram. E a partir daí vem outro número que chama atenção: 4.246 novas comunidades, ou igrejas, formadas. Mas vamos tentar traduzir isso. O que esse número significa no dia a dia, na prática? Significa que, na média, nasceram 12 novas igrejas a cada santo dia. Pensa nisso por um segundo. 12 novas comunidades de fé surgindo todos os dias, o ano inteiro. É essa escala de crescimento diário que mostra a força desse modelo. E não é algo concentrado num lugar só, não. Esse trabalho está espalhado por 71 países. Isso mostra que a estratégia tem um alcance global de verdade. Ok, os números são gigantes. Mas e as pessoas por trás deles? O que esses dados representam em um nível mais humano? Agora a gente vai sair um pouco dessa visão macro para ouvir as histórias que vêm direto do campo. Essa primeira história vem de Burkina Faso. O líder local diz o seguinte: nós vimos 189 pessoas entregarem suas vidas a Jesus. Isso é uma multiplicação gigantesca de discípulos para a gente aqui em Burkina Faso. Dá para sentir a empolgação, né? Ver um resultado tão concreto e transformador na própria comunidade. E essa história de Burkina Faso é só uma pecinha de um quebra-cabeça muito maior. Olha só o impacto total na África. Quase 64 mil novos convertidos e mais de 2.600 novas igrejas em todo o continente. É muita coisa. Agora vamos mudar de continente. A gente vai para a Ásia, para uma história que vem de Mianmar e que fala muito sobre perseverança. Olha o que eles contam. Em Mianmar, a crise política traz muitas dificuldades, mas pela graça de Deus, nós compartilhamos o evangelho com mais de 200 pessoas não alcançadas. Quer dizer, mesmo com tudo contra, o trabalho continua. É uma resiliência impressionante. E os números gerais da Ásia refletem exatamente essa garra.
São mais de 9.000 novos convertidos e quase 1.400 novas igrejas, muitas vezes em lugares onde o acesso é difícil e existe até oposição. Fechando nossa viagem, a gente chega na América Latina, com uma história sobre alcançar aqueles que foram esquecidos. O foco aqui é no povo Waraó, da Venezuela. O relato é emocionante. Os Waraós são um povo majoritariamente esquecido. Estamos muito felizes por ter plantado nossa primeira igreja para alcançar mais Waraós. A alegria na fala do líder local é por finalmente conseguir estabelecer uma presença num lugar que muitos outros ignoram. E os números da América Latina fecham esse quadro global. Mais de 3.000 novos convertidos e quase 200 novas igrejas. O que isso tudo mostra é que o modelo parece funcionar em contextos culturais completamente diferentes, da África, a Ásia e a América Latina. Beleza, o impacto é grande, mas a pergunta que não quer calar é: quem paga a conta? Como se financia uma operação dessa escala? Vamos dar uma olhada agora na estrutura financeira que sustenta tudo isso. Olhando de onde vem o dinheiro, uma coisa salta aos olhos. Essa fatia enorme do gráfico, 74%, vem de indivíduos, de pessoas comuns. E por que isso é importante? Porque mostra que a base de apoio é gigante e descentralizada. Não depende de um ou dois grandes doadores, mas de um engajamento forte da comunidade. E para onde vai essa grana toda? O gráfico também deixa isso bem claro. A esmagadora maioria, 83%, vai direto para o campo. Para a África, para a Ásia, para a América Latina. Só 17% ficam para custos administrativos e outros programas. Para quem entende de organizações sem fins lucrativos, isso é um sinal muito forte de eficiência. E olhando para o futuro, vale notar que a organização também passou por uma transição importante de liderança. A chegada de um novo líder, René Decker, sinaliza que a missão continua, mas também que um novo capítulo está começando. E a gente termina com essa imagem e uma pergunta que fica no ar. Depois de analisar o modelo, os números, as histórias, a questão que permanece é: o que realmente é preciso para chegar até a última milha? Para alcançar aquelas pessoas que ainda estão nos lugares mais remotos e esquecidos do mundo? É uma reflexão importante, porque o trabalho, claramente, continua.